tentar hoje fazer uma exposição geral sobre a nossa perspectiva de curso, né? Sobre a nossa perspectiva de curso, né? Em primeiro lugar, eu quero... Agora melhorou, tá certo. A Amanda está chegando. Adriano, já temos um... Tudo bem, gente? Então, eu gostaria de provocar... Vocês podem, primeiro, me interromper a hora que quiserem, não é? Tirarem as dúvidas quando desejarem, não é? E nós vamos tentar fazer um curso mais questionador do que dogmático. Qual é a questão muito importante para a gente ver aí? Vejam bem, todo o ensino do direito tradicional no Brasil ele tem sido feito à base da legislação, o que faz com que um dia vocês venham a ser bacharéis em direito brasileiro. Não é verdade que a gente se torne bacharel em direito, eu não me tornei, eu tive que estudar depois, etc, etc. Mas o primeiro questionamento que eu faço a vocês é o seguinte: como é possível ter-se alguém graduado em direito por Portugal, podendo, por exemplo, advogar na Alemanha, ou alguém graduado em direito na Inglaterra, podendo advogar na França, ou alguém graduado na França, podendo advogar na Espanha? Então, essa é, digamos, uma questão de que nós ainda não nos demos conta, né? Nós não nos demos conta. Tanto que não houve maior problema quando nós fizemos um convênio com a Universidade de Coimbra, de modo que os estudantes, a partir do quarto semestre, do quinto semestre, passariam 2 anos lá e voltariam aqui, já teriam esses 2 anos descontados. Acertamos as grades, como é que seriam, etc. E ele só concluiria, portanto, não haveria perda de tempo, não era um intercâmbio, era uma continuidade do curso, que na pós-graduação a gente chama de sanduíche, né? Você começa aqui, faz o meio lá e termina aqui. E também alguns estudantes de Coimbra, eu não sei como anda esse programa, vinham para cá e faziam 2 anos aqui, 4 semestres aqui, e concluíam o curso lá, né? Então, e aí vocês perguntam, mas como foi possível isso? Simples. Você tratando de temas com um grau de universalidade, propondo uma lógica que privilegia o raciocínio e não o armazenamento. O que diferencia essa questão do raciocínio e não do armazenamento? Mais ou menos o seguinte, Adriano, que está aqui, que eu vejo olhando com ar questionador, não é? É muito interessante. Vejam, as verdades de hoje não serão as verdades de amanhã. Isso vale em qualquer área da ciência, né? Então, Manuela, tudo bem? Como é que está você? Oi, professor, bom dia. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Me chamo Manuela e vou estar aí esse semestre para ajudar vocês, para ajudar o professor Celso. Que precisarem, contem comigo. Isso, Manuela está fazendo uma monitoria, já fez no ano passado e já conhece um pouquinho a ótica menos tradicional desse curso, não é mesmo, Manuela? Eu acho que a gente já está tentando implantar uma nova forma de visualização de um curso de direito, não só de um curso de direito administrativo, mas de um curso absolutamente normal. Normal para outros padrões dos quais nós ainda não percebíamos. Eu encontrei uma vez um jurista norte-americano, ele tem ligações com o Brasil, tanto que ele escreveu um mini livro, né, chamado The Brazilian's Jeito,
o jeito brasileiro, né? Ele não soube traduzir jeito, nem eu sei, né? E ele escreveu lá da Universidade da Flórida um livro sobre Brazilian jeito. E ele me perguntou, disse, é verdade que lá no Brasil se ensina qual é a idade para ser presidente da República, que são 35 anos? Ele disse, olha, algumas escolas mais tradicionais podem até ensinar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não me debruço sobre essa coisa, sobre a norma de plantão, mas sobre a anatomia das próprias normas, para que os estudantes possam ter uma visão mais macro, mais generalizada. Não é? Então, não está no escopo dessa disciplina, mas, por exemplo, eu não ensino normalmente licitações, eu ensino compras públicas. E aí eu começo a mostrar como é que se fazem as compras públicas e quais são os problemas que acontecem com as compras públicas. Então, eu estudo mais fenomenológico, mais do fenômeno do que da lei. E eu procuro, claro, iluminar a coisa com a lei brasileira, com a lei belga, com a lei argentina, com a lei, em suma, onde a gente pode ter, de modo que vocês possam ter uma visão mais macro do problema e possam se adaptar a uma situação. Porque, senão, gente, nós vamos ter, se tivermos uma visão legalista do direito, nós vamos dizer assim, eu não me formei pelo Código de Processo Civil de 2015, tá? Então, porque quando ele entrou, eu já tinha feito as minhas disciplinas de processo. Então, só a turma que está. Eu, por exemplo, estou longe de me formar, eu me formei, aspas, pelo Código de 1973, né? Então, daí por diante, né? Eu não me formei pela nova lei de licitação. Isso é uma bagunça generalizada e a negativa de qualquer cientificidade possível, qualquer seriedade possível de determinados conhecimentos. Quer dizer, você imaginar que a solução vai estar na lei, quando, na verdade, a lei pode encerrar uma hipótese normativa. Hipótese é o quê? Hipótese, menos que uma tese. A tese só se vai concretizar quando nós fizermos algumas análises, algumas elucubrações, alguma dialética entre os fatos e a norma, e cheguemos a uma outra conclusão, que aí sim será uma conclusão jurídica. Não é? Então, o primeiro passo é esqueçam que eu não vou pedir artigos de lei, nem vou querer que vocês decorem artigos de lei. Eu costumo dizer que quem sabe artigo de lei é presidiário. Né? Presidiário, você chega lá e o camarada diz assim, eu sei porque me mandaram uma vez em direito penal fazer um estágio na penitenciária e os caras lá eram feras, eles sabiam assim, meu caso é o 121. Eu olhei assim, que diabo, meu Deus, eu sou estudante de direito, ele é um presidiário, mas era a história do homicídio, né? Então, meu caso é o 121, esse cara aí é do 155, que era furto, e é ainda. Então, eu aí comecei a fazer essa brincadeira. Oi? Alguém? Nem? Tá certo. Ok. Temos aqui aquela coisa de que levanta a mão, eu acho que não tem. Vamos tentar ver aqui um sistema onde vocês possam, quando quiserem... Eu acho que tem, professor. Oi, então, estou aqui permitindo acionar uma forma de... Professor? Oi, pois não, espera aí que temos aqui na frente... pois não, vai lá, você que levantou a mão. Valesca. Valesca. Para quem está acessando do telefone, no nosso lado direito tem 3 pontinhos com mais, e ali já tem a opção levantar a mão. Pronto, então a gente vai estar atento. Obrigado, Valesca, pela contribuição, tá certo? Valeu, professor. E aí a gente organiza, mas isso não é só um mecanismo burocrático, isso é para valer mesmo. Quando vocês quiserem fazer alguma intervenção,
quando não concordarem, quando quiserem concordar ou perguntar. Eu adoro quando as pessoas divergem de mim. Fico triste só quando as pessoas não compreendem o que eu digo, né? Mas divergir é fundamental. Ninguém tem verdades prontas nem absolutas. Isso vale para qualquer lugar. Por exemplo, em física, nós tivemos a física newtoniana, do Isaac Newton, né? Depois ela foi grandemente substituída pela física de Einstein, a teoria da relatividade. E, mais tarde, pela física quântica, quer dizer, do Max Planck, etc., de Rutherford, Bohr, em suma. E aí você vai sucedendo. Aliás, eu tenho assim, acho que a maçã é uma das coisas mais importantes que marca a história da humanidade. Marcou com Adão e Eva, né, a maçã. Depois foi Isaac Newton, né, que descobre a teoria da gravidade quando supostamente deve ser uma lenda, mas é uma boa lenda, né? Então, quando a maçã cai sobre a cabeça de Isaac Newton, ele aí começa a pensar na teoria da relatividade, perdão, começa a pensar na gravidade, né, na teoria da gravidade. E, por último, a maçã de Steve Jobs, né? Que na verdade, a maçã da Apple, né? Que é provavelmente uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Então, a maçã é sempre um símbolo, né, do conhecimento, né? Desde que Eva convida Adão, as mulheres sempre mais espertas que os homens, a provar da maçã e, a partir daí, são expulsos do paraíso da ignorância. Sim, a ignorância é um paraíso, sim. Porque quando você perde, nunca mais você acha. Quando você adquire senso crítico, nunca mais você aceita as coisas. Você começa a ficar inquieto, né? No paraíso, você acha que está tudo maravilhoso, você não tem uma visão crítica, você, na verdade, não se propõe a criticar. E já quando você morde a maçã do conhecimento, né, na verdade, você abre as fronteiras para um monte de coisas e essas fronteiras nunca mais vão se fechar, né? E aí você passa a sofrer as angústias da coexistência, da não compreensão de determinados fenômenos. Esse é o aprendizado da vida, não é? Esse é o aprendizado da vida, não é? E então, a nossa proposta é de questionamento, é de enfrentar novas maçãs, né? De sair da zona do conforto, né, professor? Sair da zona do conforto, perfeito, Manuela, é sair da zona do conforto, né? Sair de que, olha, o mestre falou, está falado. Tem gente que diz, ele gosta que escreva como ele dita. Isso é uma besteira muito grande, gente. Quer dizer, esse negócio de escrever como ele dita, não, eu vou contrariar, cara. Você não está, na verdade, dizendo alguma coisa com outra. Por exemplo, eu me lembro assim, quando a gente está estudante, a gente às vezes é meio não usa as palavras mais adequadas, mas eu vou contar a vocês duas historiezinhas que marcaram essa minha rebeldia no curso de graduação. A primeira foi quando chegou um professor e virou e disse assim, olha, vamos estudar sobre imóveis em direito civil. Existem imóveis por natureza, as casas, os terrenos, etc., e imóveis por definição legal, os navios, as embarcações. Eu digo, como é? Imóveis por definição legal? Que diabo esse cara pensa que é? Ou já andou, pelo menos naquela época, num ferry boat para saber como ele joga, para achar que ele é imóvel, e ele continua dizendo que esse diabo é imóvel por definição legal? Não era melhor dizer que estão sujeitos a registro os móveis e os imóveis, todos os imóveis e alguns móveis? Não precisava, na verdade, tentar tornar o círculo quadrado, né? Então, mas o cara, eu acho que ainda tem professor ensinando essas besteiras, né? Existem imóveis por definição legal. Aí, quando acabou a aula, gente, que coragem. Eu disse, professor, isso não é meio absurdo, não?
Ele virou e disse: quem você acha que é? Um Rui Barbosa, um grande gênio, um Hans Kelsen? Quem você acha que é? Cuide de estudar, que é o melhor que você faz, só revela a sua ignorância. Era uma ignorância, digamos, de como você poderia enfrentar até a lógica, né? Quer dizer, um direito que enfrenta a lógica. E eu fiquei pensando, eu digo, poxa, esse cara está mais para pregador de uma seita religiosa do que para questionador de determinadas coisas. O que ele disse eu tenho que aprender, tenho que falar, etc. e tal. Não, não, não. E aí, pior a emenda do que o soneto. No diabo da prova, naquela prova, ele resolveu botar em que diferem os imóveis por natureza e imóveis por definição legal. Aí veio minha ousadia, pela qual eu paguei um preço. Eu comecei a dizer, bom, primeiro, essa definição é inteiramente, e aí usei uma palavra forte, pela qual me arrependo, despropositada, né? Não faz sentido perder-se a ideia do que é imóvel, da imobilidade, e aí, para mostrar conhecimento, eu virei e disse, é verdade que as coisas aparentemente paradas se movem numa velocidade constante, não é? Mesmo os objetos parados, eles se movem, a própria Terra ela está em constante movimento, e comecei por essa linha, né? Dizendo que não era razoável sacrificar-se o conceito de mobilidade para dar-se proteção necessária a um determinado bem imóvel. Por exemplo, todo mundo que tem um carro registra no Detran, e até hoje não disseram, graças a Deus, que os carros eram imóveis, porque eles já diziam que eram automóveis, e o que é outra mentira, eles não se movem sozinhos. Já agora que nós estamos caminhando para a mobilidade dos carros sem motorista, né? Então, a Tesla está começando a investir dentro disso, o Google também, não é? Google já está também trabalhando com carros, aí eles talvez se tornem automóveis, né? Por enquanto, eles não são. E aí, poxa vida, o professor passou assim um X total na minha questão. E depois ele virou e disse assim, olha, como estímulo, eu vou lhe dar ME. ME era médio, quer dizer, você tinha as notas sem rendimento, inferior, médio inferior, médio, médio superior e superior, né? E eu, poxa vida, mas deixa isso para lá, e comecei a perder um pouco o interesse por aquelas aulas. De repente eu vou estar meio desaprendendo, o professor tem medo de sair do casulo dele, da zona de conforto, como disse Manuela, né? Ele não está querendo questionar. Mas a minha mente estava muito inquieta para pensar esse tipo de coisas sem um certo grau de irritação, não é? Sem um certo grau de irritação. Então, de repente, eu ia para a aula dele, fazia aquele silêncio mental. O que era? Eu estava pensando na praia, estava pensando em um monte de coisa, menos na aula dele, né? Eu estava ali corporalmente presente, mas mentalmente fazendo às vezes do poeta. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? E aí eu comecei a voar mesmo nas aulas dele, e no fim ele se aproximou um pouco de mim, eu tentei ser mais moderado. Bom, me saí razoavelmente bem na matéria dele, mas ele não se saiu muito bem no meu conceito. Se eu tivesse que dar um conceito a ele, não seria um dos melhores. E eu levei a minha vida muito rebelde, né? Muito. Depois eu tive um outro embate, e aí o professor me fez um pedido meio duro, me disse assim, olha, lhe garanto que eu vou lhe aprovar, mas eu lhe peço que não frequente as aulas para não
criar esse tipo de coisa, você topa esse pacto? E eu, que maravilha, topo sim. E foi assim um desastre, porque eu terminei, e olha que era. Quer dizer, por um lado, eu comecei a estudar direito administrativo. É que ele dizia o seguinte: a licitação por menor preço. Aí eu disse, professor, o que é menor preço? O senhor não sabe somar, não? Não sabe que 5 é maior do que 4? E que 10 é maior do que 9? Meu filho, você passou nesse vestibular? Não tinha Enem, não tinha nada. Professor, se eu passei, estou aqui. Tá bom, depois da aula a gente volta a conversar. Você está querendo brincar com a minha aula? Não, professor, eu não quis mais dizer nada, mas eu fiquei me questionando, por exemplo, se o menor preço é absoluto ou relativo. Aí o exemplo que eu dei a ele na aula foi o seguinte: vamos imaginar que uma lâmpada que a administração queira comprar custe R$ 50 e ela dura, os valores são criados agora, evidentemente que eu não lembro, porque ela custa R$ 50 e ela dura 1.000 horas. E se eu tiver uma de R$ 80 que dure 5.000 horas, qual é o menor preço, na verdade? Será que eu não tenho que considerar a durabilidade dela em relação ao preço? E ele aí olhou e foi aí que ele fez esse pacto. Se você vai continuar com esse nível de perguntas, eu vou lhe fazer uma coisa. Você parece um rapaz inteligente, mas é muito rebelde para o meu gosto. E como eu não estou aqui para ser policial de ninguém, eu lhe faço essa proposta. Você não vem às minhas aulas e eu lhe aprovo. Você me faz um favor e eu faço um outro favor a você. E eu fiquei um pouquinho constrangido, mas aceitei de bom grado a proposta dele, né? Não valia tanto a pena, né? E aí eu comecei a estudar por conta própria direito administrativo, né? E aí eu comecei a estudar essa questão de menor preço, como é que ela funcionava. E aí depois a gente conversava já nos corredores. Ele disse, e aí, continua pensando nas suas besteiras? Eu disse, cada vez mais, professor, cada vez mais eu penso naquelas besteiras todas, né? Aí ele disse assim, qual é a última besteira que lhe veio à cabeça? Eu disse, já agora não é nem sobre menor preço, porque eu não concordo com a teoria absoluta do menor preço. Eu acho que o menor preço relativo é mais importante do que o menor preço absoluto, porque também... E aí eu eu disse, mas eu acho que há uma interseção. Se você comprar um equipamento que dure 10 anos, pode ser que ele se torne obsoleto. Então, mais vale a pena comprar um de 5 anos ou de 3, porque você vai ter que renovar e vai ter que acompanhar a tecnologia e de não sei o quê. E o que isso tem a ver com direito? Eu digo, tem a ver que, na verdade, quando você produz a norma, você está querendo que a administração faça a melhor compra possível. E se ela achar que sempre o menor preço é o menor valor numérico, né, ela pode... a expressão que eu usei foi quebrar a cara. Meu filho, você não tem nem linguagem acadêmica, quanto mais. Você não está no curso errado, não. Aí, pode ser, professor, e tal, mas minha cabeça está meio confundida com essas histórias, né? E ele era um bonachão, era uma pessoa que não se dava muito. Eu acho, imagino até hoje, que ele tinha um processo alérgico em relação aos livros, né? Ele devia sofrer de alguma alergia muito importante aos livros. E aí eu, um belo dia, comecei a estudar essa questão de menor preço, o que era, que lá. E aí eu virei e disse, professor, é justo comprar pelejar nos corredores, porque eu não frequentava a aula dele, e ele aí me ouvia nos corredores. Professor, é justo comprar pelo menor preço? O que é que você está querendo agora? Você já, além de questionar o que é menor preço, que só você diz isso, você agora já está perguntando se é justo comprar pelo menor preço. E eu disse, professor, eu às vezes penso fora, não sei se usava a expressão fora da caixa, mas eu disse, às vezes,
fico pensando em algumas coisas. O que é que você pensou, por exemplo? Aí eu disse, professor, ele é interessante. Ele, na aula, tinha uma postura autoritária, que eu descobri depois muito justa, para evitar perguntas, né? Que ele não saberia como responder, né? Mas no corredor ele não se intimidava, e às vezes ele ia. Sim, vá lá, diga mais uma das suas asneiras, mas já dizia num tom brincalhão. Disse, professor, eu acho o seguinte, a primeira motivação que alguém tem ao comprar uma coisa não é o preço. E como é que a administração pública vai ter como motivação o menor preço? Como não é o menor preço? Só se for para lesar o erário público. Eu disse, professor, erário público não é uma redundância, já estava provocando como diabo. Né? Todo erário é público, não, e tal. Erário... Sim, tá bom, vai onde é que você quer chegar. Eu disse, professor, e aí, desde esse tempo eu não mudei essa tese. Eu digo, nenhuma mulher chega numa loja de bolsas e diz, veja a bolsa mais barata que você tem. Ela pode até olhar e escolher uma e dizer, está muito cara. Aí já vem o segundo momento e ela vai dizer, veja uma mais em conta, veja uma semelhante a essa, mas que não tenha essa grife. Mas ela não vai entrar na loja e dizer, eu quero a bolsa mais barata. E um homem também não entra numa loja dizendo, me dê a gravata mais barata que tem aí. Não, ele escolhe alguma e pode dizer, isso já é um segundo momento de reflexão, essa está muito cara. Sim, o que tem a ver isso com minhas aulas de direito, meu filho? Eu disse, tem a ver que se na nossa cabeça, quando a gente compra para a gente não pensa primeiramente em menor preço, como é que eu quero que a administração pense primeiro em menor preço? Ele olhou e disse, vá perguntar aos deputados que fizeram essa lei. E eu disse, mas o senhor ensina essa lei, está validando o que os deputados disseram, né? E eu não tenho. Está vendo? Estavam certos. Quando você quiser, me procure. Eu sou um professor muito dedicado, mas na sala de aula não dá para você fazer esse tipo de coisa. Sala de aula, meu filho, é para ensinar e aluno para aprender. Não é feito para aluno discutir com o professor. Isso aí eu não abro mão. Você quer discutir comigo no corredor? Bem, agora, sala de aula, não. Sala de aula eu falo e você escuta. Poxa vida, como talvez por isso tenha ganho, na verdade, uma dimensão muito lógica para mim. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Uma dimensão muito lógica, que eu adoro questionamentos, mesmo se contraponham aos meus. E chega a parecer um absurdo, né, professor? Um aluno não poder questionar o professor, sendo que, para mim, uma sala de aula, ou seja, aqui via Zoom, é um ambiente para a gente questionar mesmo. E eu digo isso para vocês que estão no meio do curso aí, que questionem, gente. A hora é exatamente essa, de vocês saírem da caixinha e começarem a indagar sobre tudo. Indaguem sobre tudo, questionem e divirjam. Professor Celso, eu tenho uma divergência forte sobre isso, eu não acredito nisso, eu vou adorar. Eu vou adorar que vocês me digam, olha, isso, na verdade, e eu posso até rever posso e devo rever determinados pontos de vista que se mostrem esse tipo de coisa. Aula não é jaula. Essa que é a questão. Você não está prisioneiro das ideias. Não faz sentido nenhum você ter aula. Né? Se você pensar, não é, Regina, aula como jaula, você não está fazendo nada. É melhor, não vou nem dizer que está na praia, porque nessa pandemia não é uma coisa das melhores, né? Mas lendo um bom livro, fazendo nada, né? Como diria Rita Lee, nada melhor do que não fazer nada. Né? Então, tudo, menos assistir passivamente, como se eu fosse um entregador de frutas e você o comprador dessas frutas. E pronto, eu não posso modificar, olha, me faça uma maçã mais verde ou mais avermelhada. Não, meu amigo, compre aqui ou não compre, não tem esse tipo de coisa. Só que o ensino, numa concepção mais inteligente, mais respeitadora da inteligência alheia, é um ensino de questionamento. É um ensino de dubitação, não é um ensino
de debate, né? Então, na verdade, uma forma de debate. Eu aprendi a ser extremamente questionador e depois Raul Seixas falou uma coisa que eu amei, que era o seguinte: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião assim formada sobre tudo, né? Então, é mais ou menos isso. E já em Sócrates, só uma coisa que sei é que nada sei. Isso na verdade, é fundamental para que a gente abra a nossa mente para determinadas coisas. E, às vezes, a gente pergunta qual é o conteúdo do direito administrativo. Pensar, pensar e pensar, criar e recriar, mudar, rever, não aceitar dogmas, pensar, na verdade, em que tudo é questionável, aplicar socratismo de que eu sei que nada sei, não é? E que quando, na verdade, você acha que sabe é porque não sabe, não é? Isso, por exemplo, até hoje, eu me lembro que eu tinha um professor de direito constitucional que eu não sei, deixa eu ver, essa discussão entra bastante num ponto que Salama levantou em um texto recente, que eu li para o TCC de Economia, basicamente, a ideia de que a eficiência não é condição suficiente para a justiça, mas é condição necessária, o que inclui justamente essa noção de longo prazo na alocação de recursos, como no exemplo dado. Agora, muito bom mesmo, de quem é, deixa eu ver, Alana Santana, né? Obrigado, Alana, pela observação, né? Na verdade, o tema, você toca num tema chamado eficiência, e aí se alguém quiser um professor certinho, bem de caderno, bem essa coisa, pode ficar à vontade para trocar de disciplina, tá? Porque eu não vou conseguir ser certinho nessa altura, né? Não vou. Né? Diz que o pau que nasce torto, se dizia no meu interior, morre torto, né? Então, eu não vou, na verdade, falar isso. E a Lana trouxe um texto aqui bonito. O professor, agora temos uma de Luciana. O professor não ensina, mas arranja modos da própria criança descobrir. Cria situações, problemas. Eu concordo inteiramente. Ela, com toda a honestidade intelectual, atribui a Piaget, um dos grandes teóricos da educação infantil, né? E ela é um processo educacional de você desenvolver a própria criatividade, né? São intervenções bastante úteis. Eu volto, professor, com esse mundo em crise, isso aqui já é de Adriano. Atualmente estou lendo A República de Platão, que bom, né? No livro 7, Sócrates discorre sobre a famosa alegoria da caverna, que é o esboço da nossa condição humana. Pensar hoje é o que nos falta. Perfeito, Adriano. Eu acho que pensar é o que nos falta. Quer dizer, quando aqueles homens nas sombras das cavernas achavam que o mundo se reduzia àquilo, eles estavam com a consciência de conforto, mas eram escravos de si mesmos, da sua própria ignorância. Então, a República de Platão, que é talvez o capítulo mais importante para mim, é essa questão do que hoje se chama de mito das cavernas, né? Quer dizer, a possibilidade de que você está, e o curso de Direito é tradicionalmente uma grande caverna, né? Uma grande caverna onde você vê, no máximo, quando chega a um estágio avançado, um raio de luz, mas você contempla basicamente a própria sombra, né? E acha que a sombra é o que é o real, são os seres que se movimentam, são as sombras. Então, a gente vive nesse mundo das sombras, né? Vive nesse mundo das sombras. E aí eu volto àquela questão, eu estou adorando as observações de vocês, estou, na verdade, muito contente, e acho que
se falou aqui de eficiência, né? E vejam bem, uma vez eu fui fazer uma palestra, que é exatamente uma linha do que eu pesquiso muito, legalidade e eficiência, né? E eu fui fazer uma palestra na Universidade Federal do Ceará, precisamente no Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. Eu tinha um bom relacionamento com o reitor e ele descobriu, eu queria que você falasse sobre eficiência aqui no hospital, mas não quero uma linguagem, eu quero uma linguagem mais acessível. E aí eu comecei a dizer ao pessoal, olha, eu só quero dizer a vocês que se eu terminar essa palestra e vocês concluírem que não são eficientes, eu vou ficar feliz da vida. Aí o pessoal começou a prestar atenção. Espera aí, o senhor está querendo que eu me reconheça não eficiente, que o hospital não é eficiente, e o senhor vai ficar feliz da vida com isso. Aí eu disse, Manuela, eu acho que quando você descobre que não é eficiente, você já sabe o que é ser eficiente. E por isso você se nega como eficiente. Você diz, eu ainda não alcancei a estrada de Damasco, eu ainda não cheguei a Meca, ou eu ainda não estou em Roma. Minha meta é chegar a Roma e eu ainda não cheguei. O grande problema é quando você nem sabe se é eficiente ou não, porque você não tem uma meta. A gente vai levando essa guia. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chegar roda viva e carrega o destino para lá. Isso é um poema do Chico Buarque, né? Roda muito, roda gigante, roda moinho, roda peão, a gente rodou num instante e vai daí por diante. Então, qual é a sua meta? Quanto falta para você atingir a sua meta? Isso é um estudo de eficiência, não é eficiência sem meta. Qual é o melhor meio de alcançar essa meta? Qual é a relação menos custosa, mais benéfica de atingir essa meta? O grande problema é falta de metas. Quando eu nem posso ser avaliado sob o prisma da eficiência. Quando nem posso ser avaliado sob o prisma da eficiência. E então eu aí fico, na verdade, sem nenhum parâmetro. Quer dizer, eu vou onde o vento levar. Cantador só sei cantar, não é outra música. Eu acho que os poetas nos ajudam muito a pensar. Então, se eu vou onde o vento levar, eu não sei. O grande problema é que, mesmo sem controlar os ventos, você pode controlar a vela, né? E aproveitar a posição do vento para estabelecer o destino ajustando a vela, né? Qualquer velejador sabe disso. E ajustar a vela é compreender o vento e estabelecer o seu destino com a vela, né? Eu não posso me opor ao vento, mas posso aproveitar o vento com o ajuste da minha vela. Essa digamos assim, uma metáfora que nós estamos trabalhando do velejador, né? Até porque aquele verso que todos nós conhecemos, navegar é preciso, viver não é preciso, não. Né? Venha moda lusitana, pois, navegar é preciso, viver não é preciso, não. Só um lembrete de que, na verdade, estávamos na época das navegações e se diziam que havia cálculos exatos da astronomia, etc., etc. Então, navegar era alguma coisa muito exata, muito, segundo eles, para enfatizar o avanço dos cálculos da navegação. Então, navegar é exato, é correto, navegar é uma ciência, já a vida é uma insciência, é um desconhecimento do futuro. Então, essa frase ganha um sentido maior quando nós dizemos navegar é preciso, mas viver não é preciso, não. Não é? Então, essa questão. Como navegar? E aí vale para os chineses. Quem sabe o caminho, quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho e como caminhar.
Às vezes, isso é chinês mesmo, eu não sei, mas com 1 bilhão de pessoas, alguém deve ter pensado nisso, né? Quando eu não sei de quem é exatamente a origem, eu atribuo a um chinês, porque a minha chance de errar é menor, né? Já que tem tanta gente, não é possível que alguém não tenha pensado nisso. Eu realmente não sei a origem dessas questões. Então, quando eu dizia da questão da eficiência, eu vou dizer uma coisa a vocês já muito forte. A lei que seja ineficiente, ela é inconstitucional. Pô, Celso, que loucura é essa? Quer dizer, uma lei ineficiente? Sim, porque ela é arbitrária. Porque ela, na verdade, não atende à proporcionalidade. Eu não estou para fazer uma lei despótica e que, na verdade, gere um resultado não esperado, ou não querido, ou não eficiente, ou não desejado. Não é? E, às vezes, a gente tem que compreender os efeitos colaterais da lei. As leis são remédios sociais e, como todo remédio, ele se transforma em veneno a depender da dose. Olha, gente, todo remédio se transforma em veneno a depender da dose. Quem me diz isso é o pessoal lá da farmácia, né? Viva a universidade que tem essa ideia. Então, os professores da farmácia dizem isso, que o excesso de remédio pode se constituir em um veneno, né? O remédio inadequado pode trazer um efeito oposto, né? Mas, Celso, que história é essa? Isso é muita teoria. O que é remédio adequado e o que não é remédio adequado, né? O que é remédio adequado e o que não é remédio adequado, né? E, gente, o tempo conspira um pouquinho contra a gente, mas temos ainda 10 minutinhos. Tá certo? Bom, vamos lá. Eu adoro ficar nesse bate-papo. Se vocês quiserem interromper, eu estou sempre instigando essa interrupção. Vamos ver. Eu acho que não temos nenhum outro comentário, né? Se vocês quiserem deixar observações, assim. Todo mundo está no grupo de WhatsApp. Esse grupo é feito para, na verdade, a gente tirar as dúvidas de vocês, que não possam ser resolvidas aqui, dúvidas acadêmicas ou administrativas. As acadêmicas vão ser resolvidas por mim e por Manuela. E as administrativas, técnicas, operacionais, vão ser respondidas por Rafael, vocês já vão se acostumando com esse nome, que nos dá suporte, digamos, dentro dessa área. E na retaguarda eu tenho a professora Catarine, que é assessora pedagógica. Ela, coitada, não consegue muito me controlar, não, porque eu sou muito mutante, né? Então, a Catarine sofre muito comigo, né? Mas ela é quem possibilita a produção dessa aula. Então, nós temos aí a Manuela, que vocês já estão alcançando no vídeo, é excelente colaboradora, tem cara e tem jeito de quem vai estar na docência em breve, né? E já está concluindo o semestre agora, vai se formar, mas eu acho que a gente já tem, e é um convite para vocês, a docência é realmente uma coisa instigante, porque quando você divide conhecimentos, você multiplica. É interessante, você inverte a lógica matemática quando você divide. Mas, Celso, você estava falando de que a lei pode ser ineficiente? Sim, porque quando ela, na verdade, produzir um efeito oposto do desejado, ela vai ser um remédio dado em dose errada. Você diria, mas então um certo candidato aqui virou e disse, quando eu era vereador, apresentei 300 projetos de lei, espero merecer seu voto. Eu disse, exatamente por isso você não vai ter, porque com 300 projetos de lei no município, você tem uma criatividade tão fértil e vai embaralhar a vida de todo mundo, que, na verdade, não tem. Por exemplo, eu descobri que tem uma lei em São Paulo que diz que é proibido vender pastel nas feiras livres. Mas por que pastel mesmo? Mas é uma lei antiga. Eu hoje virei caçador de leis exóticas, né? É uma profissão
fácil, né? Ao alcance de todos, né? E as leis desconectadas do social, a Regina está aí achando graça, né, Regina? E é realmente engraçado ser caçador de leis exóticas, né? Essa é uma coisa, mas existem situações bastante sofisticadas dentro desse modelo. Eu vou contar um caso de Israel, e com isso eu estou dizendo que eu não tenho esse compromisso brasilianista com meus exemplos, né? Eu vou contar um caso de Israel, é um caso verdadeiro, onde 12 escolas de crianças e adolescentes me encerravam o expediente às 15 horas. Os alunos chegavam pela manhã e eram liberados às 15 horas, né? E muitos pais, lá como aqui, atrasavam para receber os alunos de volta, os filhos, aqueles por quem eles se responsabilizavam. Os filhos não podiam ser entregues ou sair para a rua sem nenhuma situação. Gente, eu tenho que agradecer a tanta gente que, na verdade, me ajuda. Agora mesmo, Jailza, a secretária aqui, veio me trazer um cafezinho tão gostoso e ela ajuda a produzir essa aula. O mundo é uma espécie de colaboração. Pena que a gente não pode compartilhar esse café virtual, né? Mas então, pelo menos Jailza se tornou agora já famosa. Então, ela propiciou esse café. Então, falando do caso de Israel, Celso, não enrola, Celso. Você está querendo enrolar o pessoal? Não, não. As escolas resolveram, Adriano, o que a gente faz para conter esses atrasos? Vamos reunir juntos e dar um aviso e criar uma multa. E criar uma multa para lá em Israel. E criar uma multa para os pais que atrasem. Maravilha! Agora sim, agora chegamos a uma providência concreta. Agora nós temos, na verdade, uma solução, porque esse blá, 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 e de pedir aos pais... E realmente, passadas 2 semanas, eles se reuniram para medir os resultados. E houve resultados, o número se modificou. Ou seja, o número de pais atrasados triplicou a partir da imposição da multa. Celso, que diabo é isso? Qual é a explicação possível? Simples. A multa não estava adequada, era razoavelmente baixa, e passou a dar a sensação aos responsáveis de que eles já estavam pagando pelos atrasos. Então, eles não tinham que pedir desculpas, nem se envergonhar porque estavam atrasados, não. Ponha na minha conta. Então, numa sociedade capitalizada, onde dinheiro não era o problema, eles acharam maravilhoso. Bom, agora eu já tenho alguém que tome conta dos meus filhos, das pessoas com quem... E eu posso chegar atrasado à vontade, né? Eu posso chegar atrasado à vontade, porque, na verdade, eu estou pagando para isso, né? E triplicaram-se. E aí resolveram tirar a multa, mas o pessoal já estava acostumado com o atraso, né? E aí continuaram a ficar atrasados. Você pode cobrar para mim, diga quanto é meu atraso e tal, e vejam como uma lei, entre aspas, foi um acordo entre as escolas, produzia um efeito adverso, um efeito colateral muito mais forte, foi absolutamente ineficiente, trabalhou na contramão da eficiência, nesse sentido. Eu tenho um exemplo aqui mais próximo, é uma coisa a ser revista, mas pelo menos já vale como hipótese de exemplo, de que na Argentina, com a crise, todas as crises ficaram pequenas, ficaram, como a gente costuma dizer, de juizados de pequenas causas depois da pandemia, né? Então, a Argentina resolveu incentivar os doadores de sangue. Viu, Lísia? Eles, na verdade, resolveram incentivar os doadores de sangue.
pagando um valor X por litro de sangue doado. E deu resultado. Deu bastante resultado. Mas deu resultado em que sentido? Caiu para 1/3 o número de doadores. Celso, que maluquice é essa? Quer dizer, eu resolvo pagar pelo litro doado de sangue e o número de doadores cai assim? É simples. As pessoas que doavam sangue eram heróis e agora passaram a ser mercenários. Será que, na verdade, eu troco o rótulo dos doadores era um e passa a ser outro? E, coitado, aquele cara ali deve estar passando necessidade, está vendendo o próprio sangue para, na verdade, sobreviver, né? Então, vejam que essa perspectiva da norma ineficiente, eu não sei como, por exemplo, a gente imagina que o legislador possa... O café está bom, viu? Como o legislador possa imaginar uma coisa sem medir efeitos, sem medir efeitos. Então, eu tenho uma maluquice, e um dia as pessoas vão dizer que é a possibilidade de um experimento legislativo. Como todos os remédios são testados em fase 1, fase 2, fase 3, quer dizer, eu admito um experimento controlado em determinadas situações para que se vejam quais são os resultados. Você é contra ou a favor das drogas? Todos somos contra as drogas, mas a questão é o seguinte: qual é a melhor forma de combate às drogas? É legalizando as drogas ou proibindo as drogas? Vamos fazer um experimento controlado em uma determinada região onde eu possa mitigar os danos para ver qual é o efeito disso na cultura brasileira, porque aí temos, sim, uma perspectiva de que esse universo possa ser expandido ou de que ele possa, na verdade, ser contraído. Ok, isso só vale para quem habita aqui, não vale para você trazer gente de fora. Foi uma experiência holandesa nesse sentido, né? E, na verdade, a gente terá que experimentar. Qual é a solução possível? Eu não sei. Mas só um experimento concreto, e aí eu estou entregando a vocês a ideia da experimentalidade jurídica, né? Quer dizer, o conceito da experiência na busca do jurídico. Se vocês compreenderem só isso, se vocês sacarem só isso, eu vou ficar maravilhosamente satisfeito. Essa aula terá valido para mim como um curso. Vocês entenderem que o direito é uma área experimental, sob pena da gente ficar no achismo. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser de outra forma. Vamos experimentar para ver quais são as leis que dão certos. A Lana parece que traz aqui, não, já é o assunto, análise de direito econômico, trata bastante desse ponto, como aquele exemplo clássico de aumentar a pena de sequestro para diminuí-lo e acabar conseguindo o custo de aumentar o número de assassinatos, resultado da breve análise de custo-benefício. Está perfeito, Alana. O custo-benefício, vejam bem, qual é o estado que nós temos, quais são 2 grandes estados com alto índice de criminalidade no Brasil? E aí não há nenhum ponto de vista, é só uma observação. Ceará e Rio Grande do Norte tem proporcionalmente o maior índice de homicídios. E o que se pode correlacionar? É uma hipótese possível. Eles estão muito próximos da Europa e da África, muito mais próximos do que nós, muito mais próximos do que Rio e São Paulo. Então, as gangues de tráfico de drogas estão num lugar maravilhoso, porque a via de proximidade do transporte da droga está geograficamente situada ali. Então, essa não é por acaso que, na verdade, essa criminalidade pode ser bastante alta, né? Essa criminalidade pode ser bastante alta. Então, é preciso, a ideia do que eu quero trazer para vocês, é preciso experimentar a eficiência de uma lei. É preciso, na verdade, criar-se uma hipótese e testá-la na prática, em um universo reduzido, para que
nós, na verdade, não precisemos pagar o preço de normas impróprias, de normas que, na verdade, conspiram contra a eficiência e contra a própria segurança jurídica. Lembrem-se, leis são remédios, têm efeitos colaterais, não há normas que não tenham efeitos colaterais. Isso é uma provocação para vocês, já para a próxima aula. Toda norma, quando discrimina, ela tem efeitos colaterais, então não adianta, todo mundo é contra drogas, imagino que seja, né? Mas a questão é o meio de combatê-las. Será que a polícia é realmente eficaz? Nos Estados Unidos não foi. Em outros países não foi. Não estou fazendo pregação nenhuma, estou pedindo que a gente pense a questão sem um part-pris, sem um ponto de vista preconcebido, sem um outro tipo de coisa. Então, essas relações entre o cidadão, a administração pública, a ideia do público, a ideia do que, na verdade, nós podemos saber o que é interesse público, são demandas intelectuais que estão postas no tabuleiro dessa aula, né? Estão postas no tabuleiro desse debate. Eu, para garantir a segurança de que não vou me alongar além do tempo, já estou nos 2 minutos de conclusão. São 12h28, e às 12h30 a gente vai concluir. Eu queria só ouvir algum de vocês aí sobre essa questão, ou sobre esses temas, ou como vocês recebem esse tipo de manifestação, porque eu acredito muito na aula debate, na aula dentro dessa coisa. Alguém quer falar aí? Adriano ou Manuela? Posso falar, professor? Não, eu só quero que, na verdade, eles, né, os alunos, tenham em mente que a lei não é algo absoluto. Não estou dizendo que a lei é para você descumprir a lei, não, longe disso. Mas existem muitos casos concretos na nossa administração pública de que, às vezes, existe uma lei lá e, na prática, acontece outra coisa, né? Às vezes, tenta-se cumprir estritamente a lei, acontecem coisas contrárias ao que era esperado, ou então a lei está lá e os agentes, servidores públicos vão e fazem o contrário, né? Então, comecem a ter em mente que a lei não é absoluta no sentido de, meu Deus, a lei é isso aqui, então eu vou me fixar nisso aqui. Não. É necessário pensar, né, além. Aí a gente volta para o sair da zona de conforto, entra nisso, né, de Uma você coisa começar... para que vocês pensem como frase, uma afirmação psicanalítica, onde há proibição ao desejo. Pensem nisso para a aula seguinte, onde há proibição ao desejo. Não pise na grama, me dá uma vontade de pisar quando eu vejo uma placa dessa, para ver o que acontece, né? Onde há proibição ao desejo, né? Então, quando eu vejo assim, eu fico na geladeira aqueles produtos assim, válido até 28 de fevereiro de 2021. Eu espero da meia-noite aí como a 1h da manhã para ver o que acontece, né? Onde há proibição ao desejo, né? Nós temos que trabalhar, gente, um direito que tenha os pés na realidade e não nos livros. Vamos lá, os livros podem captar a realidade, mas, no mais das vezes, são manuais que repetem alguma coisa que a frase maior era uma frase em latim, sic voluerunt priores, assim quiseram os antepassados. E aí você joga tudo para frente, né? E você não questiona. Então, eu tenho fé, mas acho que a ciência é um âmbito de demonstração, é preciso que a gente tenha. Mais alguém aí que queira... Vamos romper essa timidez cultural aí? Eu tenho uma pergunta mais formal, eu não sei, porque eu entrei acho que 2 minutos atrasada. Eu não sei se o senhor indicou alguma bibliografia, alguma Ainda referência. não, vamos indicá-la. Eu estou, na verdade, já na página temos alguma coisa, né? Na página a qual vocês têm acesso, mas se houver alguma dúvida, o meu problema, Regina, é que, na verdade, os livros, infelizmente, estão ultrapassados. E é papel dos livros trazerem essas coisas ultrapassadas, porque daqui que ele vai
e faz, e pensa, e cristaliza o que todo mundo já diz, então ele não enfrenta determinado tipo de realidade, né? Então, a gente vai tentar substituir isso por artigos. Manuela vai colaborar muito com esse desenvolvimento. Regina, eu vou, ao decorrer do semestre, eu vou botar alguns textos no grupo do WhatsApp, né? Alguns textos para fazerem vocês pensar um pouquinho, né? Normalmente a gente não vai seguir um livro ou um manual, porque eu quero que, na verdade, a gente trabalhe mais com textos. Textos com contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Olha o trocadilho aí, né? Mas, Regina, a sua pergunta é bem importante, bem interessante, né? E nós temos o WhatsApp também, que já está ativado e que vocês estão todos convidados, já temos um número de acesso bastante expressivo, né? E qualquer dúvida pode ser tirada lá. O que eu faço normalmente? Eu vejo entre 24 e 48 horas. Então, se vocês não tiverem, esperem que vocês vão ter. Quando a Manuela já puder de logo adiantar, ela vai fazer isso. Se for uma questão mais formal, o Rafael também vai fazer isso, né? E, eventualissimamente, a Catarine também está disposta a nos ajudar, com menos frequência do que nós, porque ela só dá um suporte mais formal. Alguma consideração final no que ocorrer? Ok, gente. Alguém aí? Lísia, eu vi que Lísia não. Está tudo bem, Lísia? Gabriel? Está tudo tranquilo, Gabriel? Se quiserem deixar comentários a pessoas que preferem aqui, temos algum comentário aqui. Agostinho dizia que as peras roubadas eram sempre mais deliciosas, porque tem o sabor do pecado. É verdade, né? Quer dizer, o pecado é bastante saboroso, tanto que motivou a humanidade a se desenvolver. E vejam bem, a transgressão, ela... Oh, céus, para que você vai dizer isso no final da aula? Mas eu digo sim. A transgressão ela é fundamental para os direitos. Se não houvesse transgressão, até hoje nós teríamos pessoas escravizadas, viu, gente? Importante você tarifar a transgressão, porque só se evolui, ou só há dois fenômenos, e é uma palavrinha que eu gosto de jogar com elas, a tradição e a traição, né? A traição traz a mensagem do futuro e a tradição traz a mensagem do passado. Então, a traição é um equilíbrio da própria tradição para que ela não se rompa, né? Para que ela não se rompam. Então, às vezes, para conservar a tradição, é preciso perpetrar-se uma traição. Aí eu não resisto de dizer, foi a provocação que Adriano fez sobre Agostinho, né? E eu vou trazer uma agora, eu não sou judeu, mas sou cristão e sou católico. Mas, durante a época em que o Império Romano invade a Judéia, os soldados judeus estupram muitas mulheres da região da Judéia. E aí desocupam a Judéia, mas temos um problema bastante forte. É de que, pela tradição judaica, os judeus eram filhos de pais judeus. Logo, aqueles meninos nascidos do estupro não poderiam ser considerados judeus, mas sim romanos, porque filhos de soldados romanos. E aquilo inquietou todo mundo, além da humilhação do estupro, a humilhação de ter um filho romano, que era alguma coisa imperdoável também. E você teria alguém absolutamente segregado. E os sábios de Sião, o que fazem? Vamos reformular a regra. Vamos dizer que, doravante, vamos quebrar uma tradição, vamos perpetrar uma traição à regra para conservar a tradição. Doravante, judeu será o filho de útero judeu. Então, os filhos da mãe judia é que serão judeus.
e não mais, e aí se mudou para todo e sempre a ideia de quem é efetivamente judeu para resolver-se com uma traição à preservação da tradição. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá bom? Obrigadão. Tchau.